Bom, e nada melhor falar sobre esse movimento Low Poo, No Poo com quem realmente entende do assunto, não é mesmo? Doutora Adriana Almeida, seja muito bem-vindo novamente aqui no RF com você. Olá, muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês aqui. Dermatologista especialista em cabelos, né? Sim, sim. Doutor, fala pra mim qual a sua opinião sobre o movimento Low Poo ou No Poo? Olha, em relação ao Low Poo, que é diminuir um pouco o uso do shampoo, diluir esse shampoo em água antes de aplicar esse shampoo no cabelo, eu sou totalmente a favor. Você indica, inclusive? Indico porque quando você dilui uma quantidade, por exemplo, um cabelo maior, 9 ml de shampoo é a quantidade interessante. Se você dilui esse shampoo com um pouco de água, você pode aplicar a primeira vez esse shampoo, enxaguar o cabelo, reaplicar o shampoo novamente, fazer um novo enxágue e ter um cabelo e um couro cabeludo limpo, realmente. É importante limpar tanto o cabelo como o couro cabeludo, porque existem partículas de sujeiras no ar que vão grudando no nosso cabelo. A oleosidade em excesso do couro cabeludo, se você não remove, você favorece a instalação de fungos e bactérias no seu couro cabeludo. Então, higienizar o cabelo e principalmente o couro cabeludo é muito importante. Quanto ao No Poo, realmente não usar, eliminar o uso do shampoo, isso eu não sou a favor. É muito radical. É muito radical. Mesmo porque, imagina, nós estamos aí no dia a dia, na correria, trânsito, poluição, não é? De repente vai num ambiente que tem pessoas que fumam. Você tem ambientes que são sujos, como um restaurante ou uma cozinha industrial que tem óleo suspenso no ar. Impossível não lavar os cabelos depois, né? É uma coisa meio anti-higiênica mesmo, né? E muitas vezes essas pessoas que são adeptas a esses movimentos começam a mascarar isso, que é usar talco ou shampoo a seco, que são sprays com adstringente para tirar a oleosidade. Então, em vez de você mascarar a sujeira, o mais interessante é você realmente limpar, remover essa sujeira do seu cabelo. Então, o mais indicado é diluir o shampoo em água. O mesmo se faz com o condicionador? Sim, você pode diluir o condicionador em menos água, porque o condicionador é importante que ele seja aplicado apenas da orelha para baixo. Não é interessante que você passe o condicionador no couro cabeludo, tá certo? E o condicionador eu recomendo mais para as mulheres. Os homens que têm uma oleosidade excessiva já devido aos hormônios, não é interessante que vocês usem condicionador no cabelo, porque acaba que esse condicionador vai ficar grudado no couro cabeludo e vai favorecer a dermatite seborreica, que é a caspa. Bom, você falou do movimento No Poo, que você não indica, na verdade, e aqui no Brasil tem a jornalista, eu fui procurar pesquisar, né? Ela chama Letícia Gonzalez. Pode colocar a foto da Letícia? Ela disse que aderiu aí a essa iniciativa, chegou a ficar 4 meses sem lavar os cabelos com shampoo nem condicionador e ela disse que os seus ficaram leves, soltos e mais brilhantes do que antes. E o passo a passo ela vai contando numa entrevista dela, ela lava o cabelo com o bicarbonato, né? E depois também passa o vinagre de maçã. Qual a sua opinião sobre o bicarbonato e principalmente o vinagre? Na minha opinião, o vinagre parece ser muito ácido, não danifica os cabelos? Sim, ele não chega a promover um dano importante ao cabelo. O vinagre, muitas vezes a gente recomenda, claro, diluído, não diretamente no couro cabeludo ou no fio, para remover as lêndias do piolho. A lêndia, ela tem uma proteína de adesão. Quando você passa o vinagre diluído e passa o pente informação importante fino, para as mamães que têm crianças em casa, né, doutor? Se você dilui o vinagre, pode ser na proporção de 1 para 1. Uma medida de vinagre para uma medida de água. E você passa esse vinagre no fio e depois tenta remover a lêndia com o pente fino, você vai ver que vai ficar muito mais fácil, você vai ter que traumatizar, ou seja, puxar muito menos o cabelo para remover a lêndia. Porém, eu não recomendo que isso seja usado, né, no dia a dia para manter uma higienização do cabelo. Nós, não só a medicina, mas a farmácia, estuda todos os dias para encontrar componentes que sejam menos agressivos, que consigam limpar os nossos cabelos. Não é possível que toda a ciência tenha que ser jogada à terra, né, para que algo tão simples, né, seja passado.
Claro, para quem não pode adquirir um shampoo, alguns métodos de higienização ou até mesmo uma máscara caseira, como por exemplo com um abacate ou um óleo de amêndoa, isso pode hidratar o seu cabelo, tá? Agora, o óleo de coco o óleo também, de coco né? também, porém muitos cabelos não reagem muito bem ao óleo de coco puro. Então, às vezes uma máscara com óleo, você pode usar uma máscara com óleo de coco e ser muito legal. E você passar o óleo de coco puro no cabelo e não ser uma coisa muito boa para o seu cabelo, tá? E é interessante que vocês evitem a tal da alquimia caseira, porque muitas plantas, elas são fitotóxicas. Então, quando você põe uma planta em reação com a sua pele, isso pode promover uma queimadura. A conhecida babosa. A babosa... Receita da vovó, isso, na verdade, eu vi, né? até assisti a reportagem com vocês, a babosa, ela até não promove essa queimadura, mas tem outras plantas, outras folhas que promovem queimaduras de segundo grau. Qual, por exemplo, doutor? Figo, por exemplo, né? Então, muitas outras plantas podem promover esse tipo de queimadura. Então, muito cuidado com a fitofotodermatose, que é essa queimadura por planta. Daqui a pouco, doutora, eu gostaria de saber a frequência que a gente deve lavar o cabelo na semana. Mas tem uma pergunta aqui. Aliás, produção, deixa o telefone na tela para quem quiser mandar alguma pergunta para o doutor Adriano, fazendo um favor. Olha só, temos uma pergunta, na verdade não é sobre cabelo, mas por ser dermatologista você pode responder. A Vera de Cachoeira, de Minas Gerais, ela pergunta, gostaria de saber se tem um hidratante específico para diabéticos. Pessoas com diabetes, elas têm a pele mais ressecada? Vera, é muito importante que você hidrate a pele sim. O diabético ele tem mais dificuldade em fechar os ferimentos do corpo. Então, pode pautar o seu hidratante na ureia, nos óleos, então óleo de macadâmia, óleo de amêndoa, e é muito importante você também usar as manteigas nesse hidratante, como a manteiga de karité. Então, quando você for buscar um hidratante, seja na prateleira ou for pedir para o seu médico que prescreva um hidratante para vocês, esses itens são interessantes que contenha no seu hidratante. E muito cuidado, o diabético tem que ter um cuidado muito importante com o pé. Então, sempre olhar embaixo do pé, ver se não tem micose, porque isso pode ser uma porta de entrada para uma possível infecção. Mais uma pergunta que vem lá de Pernambuco. Tem um problema de queda de cabelo. Foi diagnosticado por alopecia. Faço uso de uma loção, né, e um comprimido também com o nome, posso falar, biotina. Sim, é um princípio ativo. Mas quando eu paro o tratamento, a queda começa novamente. Ela vai ter que fazer esse tratamento para sempre, doutor? Como é que é o nome dela? Ela não quer se identificar. Não quer se identificar. Tá, isso. Olha, em relação à alopecia existe várias. Alopecia é sinônimo de queda de cabelo. Vamos supor que você tenha uma alopecia areata, né? Muitas vezes a alopecia areata, que forma buracos, ela vai e volta. O estresse está muito relacionado com essa doença. E se for, por exemplo, uma alopecia androgenética, é um tratamento que ainda não é suficiente. Você precisa de um tratamento mais efetivo. Por isso que muitas vezes você está tratando, às vezes tem um pouco de melhora, mas quando você diminui a dosagem ou para o tratamento, volta a cair. Então é importante o diagnóstico mais preciso de que tipo de alopecia você tem para um tratamento mais específico. Mais uma pergunta, tem bastante chegando aqui. A Patrícia de Miguel Camon, da Bahia. Meu cabelo é oleoso, nós já falamos sobre o óleo de coco, mas ela não estava acompanhando. É bom para hidratar? Sim, o óleo de coco, ele é um bom hidratante. O que é importante Mas o cabelo dela já é oleoso. Vocês saberem isso. É interessante usar a hidratação só no fio e não usar a hidratação no couro cabeludo, na região do couro cabeludo. Então, orelha para baixo, porque senão vai aumentar, mais oleosidade você vai ter. E muitas vezes só o óleo de coco não é interessante. É interessante você usar um cosmético que contenha óleo de coco, mas que contenha outros ativos também.